Bem-vindo ao podcast Pod Vivax. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Antes de tudo, galera, eu quero estar agradecendo muito a vocês de estar fazendo parte desse projeto. E com certeza vai agregar muito na sua vida o que você vai ver hoje. Então, sem maus rodeios, eu vou apresentar hoje uma pessoa que me encantou muito. E vou falar particularmente... vai fazer diferença no mundo das crianças e dos adultos também. Porque hoje eu tô com o Fábio. É isso? É isso. Fábio Aurélio. Fábio Aurélio. Fábio Aurélio, me conta um pouquinho. Não vamos falar ainda de tudo, mas vamos começar do começo. Eu sei que você é um barbeiro, é isso? Você começou na área da barbearia? Conta um pouquinho. Porque hoje eu sou barbeiro. Então vamos aqui, hoje é uma conversa de barbeiro para barbeiro e empreendedor. Então fala um pouquinho aí. Primeiramente, obrigado, Roger, pelo convite. Satisfação sempre. Ainda mais você que é um cara que utiliza a minha ideia, né? Então, pode falar com autonomia. Sim, cara, eu me formei primeiro cabeleireiro e saí com 2 formações, que é um feminino e masculino. Eu queria ser colorimetrista no começo, então eu tive que empregar o meu estudo em cima do feminino, estudar a base, né? Uhum. Depois eu acabei saindo com 2 formações, porque no meio do caminho eu também fiz um curso de barbearia. Então hoje eu sou formado cabeleireiro e barbeiro. Não atuo mais, mas sou formado. Certo. E isso faz quanto tempo? 5 a 6 anos. 5 a 6 anos. Mas antes disso você tinha alguma outra profissão? Trabalhava com eventos. Eventos? Trabalhei 14 anos. Que tipo com festa, de eventos? Gastronomia, Gastronomia. Abertura de novela, lançamento de carro, Fórmula 1, Carnaval no Rio. Puxa coisas assim, num padrão mais acima mesmo. Trabalhei com festa desse tipo. Mas trabalhei 14 anos e depois eu cansei um pouco. Cansou. Porque a vida na noite é um pouco difícil. E aí eu comecei a pedir muito para que abrisse uma porta para que eu fosse criativo. E aí começou a me impulsionar o cabelo feminino, coisa que eu nunca pensei em colocar a mão na vida. Cabelo feminino. Mas era só para inventar a ideia. Só para inventar a ideia. Porque eu não atuei 1 ano. Eu saí com 2 formações, mas para entender o que você passa, o que a cabeleireira passa, para impor tudo dentro das dificuldades. Porque eu tive que ir lá, eu tive que aprender, né? Eu tive que passar o que é você atender com a criança no colo do pai, você ter que ficar segurando um celular para a criança, a hiperatividade que ela tem. Fiz teste em grandes barbearias kids que tem os carrinhos, que é um brinquedo. Não tô falando nada contra, né? É uma ferramenta que tem, mas você deixa a criança mais proativa, mais acesa, porque é um brinquedo. Então eu passei tudo antes de eu inventar a poltrona. Certo. A poltrona foi dentro das minhas dificuldades como profissional. Na verdade, a criação veio quando o barbeiro que eu trabalhava falou pra mim assim: você quer aprender de verdade? Eu falei, quero. Ele falou, corta cabelo de criança. Aí eu não entendia, porque eu era cru, tinha acabado de entrar na área. Isso faz quanto tempo? 5 anos. 5 anos ao todo que você parou de cortar? Ah, legal. Então, até o momento que eu entrei dentro da barbearia para trabalhar, eu precisava abrir a minha carta, né? Fazer a clientela, porque ele nunca trabalhou, ele nunca teve um outro profissional com ele. Eu fui o primeiro, que é o Márcio. E eu esperando o cliente fazer a minha carta, ele falou, se você quiser aprender mesmo, que era o que eu queria, o intuito de eu ir trabalhar é o aprender. Ele falou, corta cabelo de criança. Aí eu não entendia, eu falei pra ele, mas por quê? Ele falou, porque ninguém quer cortar. Olha o tanto de barbearia que tem aqui. E onde eu moro tem muita barbearia, muita barbearia. E eu não entendia o porquê de ninguém querer cortar. Eu não entendia o porquê ele falou, atende a criança, que ele falou, eu não vou cortar, ele já falou. Eu não vou cortar, na minha barbearia eu já cortei muito cabelo de criança, ele já pulou fora. Certo. E eu falei pra ele, chama as crianças. Se um for desafio, pra vir, né? Um desafio. Aí ele começou a chamar todo cliente que entrava dentro da barbearia, ele falava, temos o Fábio, ele é formado cabelo feminino, masculino, se você tiver uma criança lá, pode trazer, ele é o Barber Kids, ele fez o marketing pessoal e começou a vir a criança. Então, dentro que começou a vir a criança, eu comecei a prestar atenção, o que eu posso fazer? Vou botar um videogame, vou botar uma capa, vou colocar um pirulito, que eu sei que a maioria das pessoas fazem isso. Quando você fala capa, você é aquelas capas... É uma capinha de super-herói, uma coisa mais interativa com a criança. Lá tinha algum espaço kids? Nada. Assim, por exemplo, geralmente nas barbearias você tem, né? Hoje tem. O espaço normal, né? E o espaço kids. Lá não, lá era... O adulto chegava...
ia ser atendido na mesma cadeira Na mesma que cadeira. a criança. E lá não tinha o puff, o quadradinho. Então eu comecei a passar necessidade disso. Galera, para vocês entenderem, o puff, tá? É quando você tem a cadeira, tá? Você tem a cadeirinha, ele é como se fosse um banquinho, né, estofado, e você põe em cima da cadeira. Aí a criança senta em cima daquela cadeira, tá? Mas calma, segura que ele vai abrir mais detalhes. Vamos lá. E lá não tinha o puff. Porque ele sempre trabalhou sozinho, era o barbeiro fechado, né? Trabalhei 20 anos sozinho, quem vai trabalhar comigo? Aí eu pensando bem, eu olhei e falei, pô, o cara corta cabelo há 20 anos, autodidata, eu estudei. Aquele barbeiro raiz, né? Ele é autodidata, corta muito. Eu falei, meu, se eu estudei e eu ficar aqui do lado dele, rapidinho, ele falou, não, vou te ajudar. E ele reformou a barbearia dele toda, ele colocou os tacos de pino, tudo rústico, né? Ele mesmo fez. Que legal. Ele encapou a cadeira dele. Então, ele pôs a mão. E na barbearia tinha as ferramentas que ele tinha usado debaixo do lavatório. E eu começou a vir as crianças no atendimento, que ele falava para os clientes, começou a vir e eu comecei a passar a necessidade que eu sei que é a necessidade que todo profissional passa. Que é tudo que eu te falei, é a criança no colo do pai, é você não ter o quadradinho, porque primeiro o quadradinho ele é instável, ele é inseguro, Isso. você não corta o cabelo longe da sua cadeira quando a criança está em cima do quadradinho, Isso do mesmo. puff, porque se a criança cair dali, É acabou. isso mesmo. Então, não tinha o quadrado, mas tinha o cliente. E eu falava para ele, compra o quadrado para colocar aí, porque eu já fiz de tudo. Eu coloquei o videogame, eu coloquei o pirulito, eu coloquei a capa, mas tem que ter o quadrado. Mas estava dando resultado quando você fez tudo isso? Esses pontos? Sim, porque a criança já estava lá. Mas para mim, como profissional... Entendi. Você sentia a falta de alguma coisa? Dor nas costas, né? Você não consegue entregar. Ele te ajuda. Na verdade, o puff só serve para elevar a altura da criança dentro da cadeira para você não ficar com dor nas costas. Só. Pronto. Porque é um quadrado de mais ou menos 15 centímetros, semi-estofado, que com 15 minutos lá a criança já está se sentindo incomodada. Sim, isso é que eu ia te falar. Eu tenho experiência própria disso, né? Eu comecei também com um puff, né? Antes de conhecer o abençoado. E eu senti essa dificuldade, realmente. E realmente eu gastava muito mais dinheiro com puff, porque o puff ele tem uma durabilidade, né? Isso eu não sabia, tá? Depois com o tempo que eu fui vendo. O puff, na verdade, ele dura o quê? 1 ano, 1 ano e meio, 2 no máximo. Porque, não sei o porquê, mas desgasta muito rápido. Porque a criança fica batendo, fura a parte de baixo, ou às vezes a criança fica mexendo e fica agoniada, né? Ela vai rasgando o puff, né? Sim. E eu não sabia. É porque na verdade ele é feito para que ele estrague rápido e você compre outro. A recorrência. Interessante. Por isso que eu fui estudar. Depois que comecei a sentir muito a dor do profissional, eu nunca quis vender a poltrona. Eu só queria sanar a minha deficiência para o atendimento. Eu queria entregar o melhor. Queria que a criança ficasse acomodada, não ficasse se mexendo. Era isso. Tivesse um lugar para ela sentar. Mas também não tinha a ideia na cabeça. Eu queria o quadrado, como todo barbeiro hoje quer. Ele quer ter o puff para não ficar com dor nas costas. Com certeza. Então eu queria o quadrado. Então eu sempre falava para ele, pro Márcio, dono da barbearia, você tem que comprar aquele quadrado, porque eu tô sentindo muita dor nas costas. Certo. E você é o dono da barbearia. Se eu já pago o aluguel da cadeira, a barbearia é sua, você tem que comprar o quadrado. Quer dizer, eu não achava justo. E ó, tem um quadrado, ele custa R$70. 100. Depende de qual você vai comprar. Depende também do material também. Entendeu? Então eu falava pra ele, você tem que comprar. E ele ficava, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. E todo dia eu chegava em casa acabado, porque destrói a dor nas costas, meu. Eu sei que pra muito barbeiro é o terror. Então eu sentia todas aquelas necessidades e eu queria que ele sanasse aquilo comprando o puff. Eu não achava justo eu comprar o puff. Sim. Então eu falava pra ele todo dia, você tem que comprar, você tem que comprar, você tem que comprar. Mas aí Deus tem um plano pra tudo, né? Com certeza. Aí um belo dia ele tava cortando o cabelo do cliente dele, eu tava esperando, já tava com dor nas costas, esperando já, sem fazer nada, esperando um outro cliente, aguardando na barbearia. E ele me pediu um favor, pediu pra me colar uma folha que tava em cima, numa altura que eu não conseguia alcançar. E aí eu peguei, tipo, não tinha onde subir dentro da barbearia, só tinha as cadeiras de barbeiro, e na cadeira de barbeiro você não sobe. Sim, não, sem dúvida. Não sobe, Certo. então não tinha onde subir. E aí ele falou, tem como você colar aquela folha pra mim? Aí eu falei, colo. Só que como eu não tinha onde subir, aí eu olhei a barbearia toda, não tinha onde subir, pensei bem. Não tinha escada. Não tinha nada. Aí eu fui lá fora, olhei pela porta no lixo,
tinha um daqueles quadrados onde a mulher senta pra fazer a unha, sabe? Aqueles quadradão grandão. Um quadrado. Parece um puff, só que ele é maior, ele é grandão, assim. Que a mulher... É um banquinho. Que ela põe o pé, né? Isso, é um quadrado. Sei, só que ele tava todo quebrado. Ele tava furado, né? Uhum. Aí eu olhei aquele quadrado, na minha mente eu pensei, nossa, ali dá pra subir. Dá pra colocar lá pra colar o que ele me pediu. Você pensou em colocar em cima da cadeira e subir ele? Não, colocar no chão. O quadrado. O quadrado só era a altura pra mim ali. Eu olhei e falei, com aquele quadrado eu consigo colar o favor que ele me pediu, que ele tava cortando o cabelo. Subir na escada. Aí eu peguei o quadrado, passei pra dentro da barbearia, ele falou, você fica trazendo lixo aqui pra dentro? Porque eu vou jogar isso aí fora, o lixeiro vai passar hoje. Eu falei, velho, é só pra mim subir. E colar o papel. Colar o que você me pediu, depois eu coloco ele lá fora. Eu não falei dessa forma, mas eu tô falando pra não ficar tão agressivo, que eu sou capricorniano. Então eu já dei aquela... Falei, então, você... Beleza? Aí eu fui e colei. Quando eu colei, eu pisei no chão. Aí eu sei que foi quando Deus me deu a oportunidade de criar a poltrona. Porque quando eu pisei, eu pensei, quadrado por quadrado, isso aqui é um quadrado. O que as pessoas usam só é um quadrado. Se eu diminuir ele pela metade, ele vai ser um quadrado. E eu coloco lá, não tenho que ficar pedindo pro barbeiro, que é o dono da barbearia, e eu não fico mais com dor nas costas. Aí eu falei, empresta aquelas ferramentas que tá lá debaixo do lavatório. Aí ele falou, pra quê? Eu falei, porque eu vou inventar algo pra cortar cabelo de criança, porque eu não aguento mais te pedir pra você comprar o puff. Ele falou, vai nada. Eu falei, você vai ver. Mas só que, pra sempre tem que falar muito de Deus, né? Eu nunca fui um tapeceiro. Eu nunca trabalhei com nada na madeira. Nunca. Peguei a serra, peguei o negocinho, falei pra ele, ele falou, quero só ver. Eu falei, eu vou. Aí eu cortei e fiz um quadrado. Já pensei ali, sanei minhas deficiências. Já tem um quadrado. Tudo bem. Substituiu o puff. O puffzinho. Eu criei um puffzinho. Eu disse, não, só fiz um quadrado. Eu diminui o tamanho, era o puff. Porque o puff nada mais do que é um quadrado. Se você pegar um tijolo lá e encapar ele e colocar, vai ser a mesma coisa. E você encapou tudo bonitinho? Porque ele tinha um resto de pano lá. Aí eu não cheguei a encapar. Eu criei o quadrado. Tá. E ele tinha os restos de pano. Tudo era resto, né? Porque como ele reformou, tudo tinha lá. Quer dizer, já estava tudo marcado para mim. Das outras cadeiras que ele tinha reformado. Já estava tudo marcado. É predestinado que se fala. Então eu peguei, fiz o quadrado e comecei a refletir. Porque eu estudei. Então eu estudei, passei o que o profissional passa lá e pensei, se eu colocar uns bracinhos, que é isso aqui, a criança vai ter onde acomodar o braço, porque no puff ela fica assim. Sim, porque ela fica assim. E ela não tem onde colocar. Imagina você 15 minutos aqui, ó, e duro, e o cara... Só de falar o cortar, a criança já fica... Então ela não tem onde colocar o braço. Normalmente quando a gente coloca o puff sobre a cadeira, eleva. Então o adulto coloca o braço aonde eu apoio, mas a criança não tem onde colocar. Sim, é que nem a cadeira aqui. Nós estamos aqui, ó. Sim. Apoio, né, pra conversar. Querendo ou não, dá uma estabilidade. Sim. Então eu queria essa estabilidade pra criança também. Aí eu refleti e falei, e se eu colocar uns braços aqui, a criança vai ficar mais acomodada. E falei pro Márcio, né? Que ele é um grande amigo meu. Falei, Márcio, o que você acha de se eu colocar uns bracinhos aqui? Aí ele falou assim, hoje você não falou que ia fazer? Faz aí, eu quero ver o projeto no final. Nossa. É um desafio, Nossa, né? Eu queria morrer. Capricorniano, né? Eu falei, cara, esse tipo pensando comigo, não, tudo bem, é meu amigo, mas eu acho que a resposta que eu dei lá na hora de colar, ele meio que, e a gente tinha essa troca de brincadeiras. Sim. Eu falei, caramba, o cara fez a barbearia dele todinha na mão, eu pedi um favor, o cara, quer dizer, se ele fez a barbearia dele e reformou a cadeira, pelo menos a manha ele tem um pouco. E eu não tinha a manha nenhuma. Aí eu falei, eu vou fazer. Ele me criou, ele me incentivou, porque ele me confrontou ali. Aí eu fui e coloquei os bracinhos. Quando eu coloquei os bracinhos, eu falei, e se eu colocar um encosto? Eu fiz uma cadeira. Aí eu coloquei o encosto. Na hora de encapar, eu falei pra ele de novo, que era só o protótipo, né? A madeira. Sim, tá. Aí eu peguei e falei pra ele assim, Márcio, como é que você acha que dá pra encapar isso aqui? Aí ele falou, você não falou que ia fazer? Faz aí, eu quero ver o projeto no final. Nossa, eu queria morrer. Aí eu peguei o resto do pano lá, encapei, ficou, tipo, é a pedra, acho que é a pedra de inventar roda, ou a madeira de inventar roda, era um protótipo, irmão. O que a gente tá vendo aqui é autotapeçaria. Tudo feito com resto. Então era marrom com pretinho, eu peguei um estofadinho e encaixei dentro. Entendi. É feito com resto. Então era um resto de um tecido que você colou um tecido no outro e foi encapando. Eu não comprei nada. Eu peguei o que tinha ali. Então, por isso que eu falo que é uma frase que eu digo, é do lixo pro mundo. Porque realmente eu tirei uma ideia do lixo, transformei em uma cadeira,
que era resto, tanto que eu tinha vergonha de tirar foto, mas eu criei ela, no outro dia veio a primeira criança. Quando eu coloquei a cadeira lá, mesmo sendo de resto, hoje eu entendo, na época você não entende, né? Os sinais que te dá. Sim. Mas o pai sentou, o menino sentou na cadeira, virou pro pai e falou assim: ô pai, agora eu sou igual a você, tem uma cadeira para mim. Naquele dia, a primeira criança que sentou na cadeira que eu inventei, e ela falou da boca dela o sentimento que toda criança tem quando ela senta numa cadeira feita para ela, independente se é feita de resto ou não. Interessante. Porque ela se sentiu especial, ela se sentiu diferenciada por causa do tratamento. Então ela não viu que ela era de resto, ela viu que ela tinha uma cadeira para ela. Então, me deu paz. Cortei o cabelo da criança tranquilo, não tinha mais dor nas costas, a criança tinha o conforto. E começou a dar certo. E vinha a criança aí tranquilo, tudo já sanou aquela minha deficiência. Então foi dando certo. O primeiro protótipo, então, deu super certo. Só que eu não tinha a coragem de postar uma foto, porque era feita com resto. Era do lixo. Então eu fiz uma outra poltrona, que daí eu comprei um pano, fiz a poltrona, só que a poltrona não tinha nada. Tá. A poltrona era só a poltrona. Encaixava lá, a criança sentava. Aí eu fiz uma outra poltrona e comecei a postar. Essa já era a terceira poltrona? Não, já era a segunda. Essa é a segunda. A segunda que você realmente falou, pô, a primeira é o protótipo, né? A segunda... Agora eu quero algo mais bonito. Você foi lá e montou a segunda. Fiz a segunda. E postou. Com um paninho pretinho de R$10. Fiz lá, legal. Eu postei, comecei a fazer algumas postagens, aí um cara de Osasco viu a poltrona. E ele mandou mensagem, falou que estava indo no Embu das Artes, e ele pegou o endereço e ele queria ir lá para ver, porque ele achou queria ver pessoalmente. Queria ver pessoalmente, ele achou interessante. Aí eu falei, não, pode vir. Aí ele foi na barbearia, olhou e falou, cara, muito legal, mano. Você não faz uma dessa pra mim? Aí eu, faço, independente, tudo faço. Tudo bem, né? Faço. Tudo que eu fiz. Você postou por curiosidade, tipo assim, galera, né? E eu não falava nada, eu só postava. Só postou. Eu só postava. Nem interessante, galera, tá vendo? Eu não tinha você não precisa ser... se você tem vergonha de mostrar o que você faz hoje, não precisa. O Fábio aí é um exemplo. Ele foi lá, executou e postou. Isso é importante. Então eu só postei. Sem intuito de venda nem nada. Isso aí, quando ele viu lá, ele queria ver pessoalmente, ele viu personalmente e ele fez a primeira encomenda. Acho que nem ele sabe disso, que ele foi o primeiro que comprou. Foi o primeiro. Aí eu vendi pra ele e o que me acendeu ainda, não acendeu o intuito de vender. Mas o que me acendeu uma coisa legal foi quando eu vi ele postando e eu vi a criança sentada lá. Me fez bem quando eu vi que algo que eu criei mudou a vida do barbeiro lá. Eu não sei se você sabe, mas Fábio, isso que você está falando é uma frase muito importante e é uma frase que também está dentro de mim, porque quando eu fui empreender, ser um empreendedor, eu sempre queria fazer algo para melhorar as pessoas. Eu sempre queria mexer com a autoestima da pessoa. Sim. Eu nunca quis fazer algo, empreender para ganhar, sei lá, algo de alguém, comprar ou revender. Eu queria o bem-estar. Eu queria sentir essa sensação. Então, acho que isso foi o que você sentiu também, né? Eu senti que eu ajudei alguém lá. Eu queria aprender. Criei a ferramenta para que me desse o canal de eu aprender, colocasse a criança lá, saísse um pouco desse estigma de eu não quero atender criança. Então, quanto muitos não queriam, eu tinha uma ferramenta que a criança ficasse lá. Se eu aprendesse a cortar o cabelo deles, que é o cabelo fino, eu cortaria o cabelo de qualquer pessoa. Com paz. Esse era o intuito. Então foi legal quando eu vi lá que eu mudei a vida dele. E aí eu continuei cortando, só que começou a dar muito certo. Para você que não acredita, vestir na criança dá certo, eu posso falar com prioridade. Então deu muito certo. Começou a vir bastante criança e ele postava e vinha criança, ele postava, ele me ajudava e vinha criança, só que chegou uma hora que eu falei, eu também não quero ser o Fábio Mão de Tesoura Kids, porque minha carta era só criança. Tanto que tem o Júlio, que ele trabalha no meu lugar lá hoje, tem 5 anos, 80% da carta dele é de criança, irmão. Ele nunca usou um puff na vida, porque eu deixei a poltrona lá. Sim. Então, ele tem de muita criança. Então, ele ficou com o que eu queria fazer. Legado, ele ficou com o legado. E ele é novo, ele tinha acabado de sair da escola. Ele era cru igual eu. Então, ele entrou, cara, corta cabelo demais hoje, porque ele aprendeu do jeito que eu queria. No cabelo fino, no cabelo da criança. E levou. Tanto que ele tem crianças que ele corta desde o primeiro corte. Tem 4, 5 anos hoje.
E uma pergunta aqui importante. Não é por causa da idade que você criou, e sim pelo fato da sua necessidade. Você acha que essas pessoas mais novas, os barbeiros mais novos que estão começando, é importante ele ter um conhecimento de outros tipos de ferramentas? Porque quando ele sai da escola, né, de barbeiro, ele só entende que tem o puff, que tem um tipo de ferramenta, tem aquilo. Então, eu acredito que se, né, nesse caso, como você está trazendo uma inovação, e isso é importante, galera, eu trouxe essa pessoa especial justamente para abrir a mente desses novos barbeiros. Por quê? Porque é um diferencial para o seu trabalho. Você que está começando e você quer ser um diferenciado, você tem que inovar, você tem que pegar o melhor do mercado. E o melhor do mercado hoje é os empreendedores. Então busca lá um empreendedor, algo que está inovando e com certeza vai fazer o diferencial para você. Então eu acredito que é isso, né, Fábio? Sim. Na verdade, a gente sai da escola pensando, ele não pensa no puff. Primeiro que ele não pensa na criança. Ele só pensa que ele tem que cortar cabelo. Mas ele não pensa que para cortar o cabelo, ele tá cru, ele tem que fazer a carta. Sim. Para fazer a carta, ele tem que ter o jeito dentro da cadeira dele. E o jeitinho já é o diferencial. O que acontece? Se tem muita gente procurando um atendimento infantil e ninguém tem o diferencial, mas ele precisa do atendimento pro filho dele, e você tem o diferencial, foi o que eu fiz, você já tem uma carta na manga. Porque ele vai levar o filho dele lá. O filho dele vai sentar numa cadeira que tem um suporte de celular, que tem um cinto de segurança, que é feito em alta tapeçaria, e o pai não vai levar mais em outro lugar. Quer dizer, ele vai ter que, mesmo que ele corte em outro barbeiro, ele vai levar o filho dele para cortar onde tem o diferencial, onde ele tem um conforto pro filho dele. Quer agradar o pai? Sim. Agrada o filho, não é? A gente sabe. Sem dúvida. Então ele não vai fazer esses dois trâmites. Se você trazer o seu lado profissional e atender bem o filho dele, daqui a pouco você está cortando o cabelo do pai e do filho. E o pai vai falar para outro pai que vai trazer outro filho, que vai trazer outro pai, que vai trazer outro filho, que é isso que acontece. A gente estava até conversando antes. Eu tenho barbeiros que compraram uma mini poltrona, eles têm 5. De uma das mais simples, hoje eles têm as mais top. Por quê? Porque deu certo. Tem barbeiros que comprou uma, tinha um espaço, ele teve que fechar o espaço, abrir outro espaço, alugar do lado, abrir, ampliar para colocar o Kids. De cadeira de 5 anos atrás, hoje ele tem a mais top. Então a galera deve estar tudo empolgada, né? Então vamos lá, já que sem mistério então, galera, apresenta então, Fábio, apresenta aí então essa inovação aí para nós, conta para nós um pouco desse detalhe aí, como que ela é e como funciona, se você puder demonstrar pra gente aí. Lógico, só lembrando que da ideia que eu tirei do lixo, hoje a mini poltrona ela é presente em 22 estados do Brasil. Tenho poltronas em Portugal, inclusive com o Eduardo Miller, que é um dos grandes influenciadores, muitos de vocês devem conhecer. Tenho na Venezuela e Uruguai. E no Brasil, né? A mini poltrona hoje ela é feita em alta tapeçaria profissional. Eu tive que estudar muito para isso, né? Fui atrás do conhecimento, porque deu muito certo. Depois que 1 ano e meio eu estava vendendo muita poltrona e comecei a pensar, eu preciso entregar algo de alta qualidade, porque já tinha dado certo. Perfeito. Então hoje a poltrona ela é feita em alta tapeçaria profissional, 100% estofada, que onde você coloca a mão nela, ela é estofada. Ela tem um cinto de segurança para você colocar em crianças menores com botão de trava. Quer dizer, se você colocar a criança aqui, colocar o cinto de segurança, ela com a capa por cima, ela não vê onde está o fecho, então você fica tranquilo. A poltrona tem uma trava de fixação por trás dela, que faz com que a cadeira trave na cadeira, porque a gente tem um grande problema do puff. Se a gente coloca o puff e o puff tombar, a cadeira vai, então a criança vai para frente também. A gente né? corta, a gente atende instável. A criança está instável e você está preocupada se ela não vai cair. E ela tem um encosto para ficar na cadeira. Então ela tem uma trava para fixar ela na cadeira e ela não tombar. Interessante. Tem um tapete protetor de estofado nela, que é para a criança não pisar no estofado da cadeira, trazendo sujeira, algo assim, para você não ter que ficar limpando a cadeira para um próximo cliente, né? Certo. Tem um suporte de celular articulado para interter a criança. O suporte ele aumenta, depende do tamanho da criança, ele abaixa. Você pode trazer ele, fazer um vídeo, colocar nas redes sociais, você fazendo seu corte, né? Colocar na rede social. Então eu falo que hoje a poltrona ela é segura, ela é estável,
ela é atrativa. E fora que é arte, né? É uma poltrona que se, ó, ela tá aqui, ela tá linda. Se dentro da sua barbearia todo mundo que chegar lá, olhar a poltrona, ela já vai falar, nossa, que diferente, essa poltrona aí. A resposta sempre é, essa é a minha ferramenta para atender criança. Que interessante. Então você coloca ela em qualquer lugar. Tem gente que coloca na mão francesa em cima, tem gente que coloca em cima da geladeira, tem gente que já deixa dentro da cadeira. Mas ela tá sempre exposta lá, porque é arte, né? Então... E fora que é um produto de marca exclusiva e patenteada, né? Sim. Com 1 ano e pouco eu corri atrás da patente, a gente tem um processo. Então nenhuma empresa pode fazer o que a gente faz, porque a gente já tem todos os direitos dela, né? E eu vi aqui também que ela tem vários modelos, né? Tem. E essa é um modelo Camaro? É um modelo esportivo, que são os modelos Camaro. Com o tempo que eu fui produzindo, era só a mini poltrona. Depois eu vi que tem a necessidade de pessoas que têm a sua barbearia no rústico, no colonial, que ele tem as cadeiras em capitonê, que é uma arte, né? Uma tapeçaria de 374 anos, bem colonial. É um trabalho que não é qualquer tapeceiro que faz. Então hoje existe as poltronas básicas, que são as poltronas sem costura, sem nada, são poltronas encapadas, mas tem todas as mesmas funcionalidades. Certo. Né? A durabilidade dela é uma tapeçaria para mais de 10 anos. Certo. E tem as poltronas rústicas e coloniais, que são nos capitonês. Você tem uma barbearia rústica. Você quer ela no croco, que é um pano parecendo crocodilo. A gente vai na sua linha e eu produzo uma cadeira do jeito que você quer dentro da linha rústica e colonial. Conforme o layout da sua barbearia também. Então por isso que é arte. Eu crio algo que encaixe dentro da sua Personalizado. barbearia. Personalizado. Tá. Tem as esportivas, que é inspirada nos Camaro e nos Mustang. Então, o Camaro é porque ela tem 2 linhas recorrentes no meio. As Mustang, porque os Mustang só tem uma linha. Depois disso tem as de super-heróis, né? Que tem 6 ou 7 super-heróis diferentes. Eu vi, essa daí também tá muito legal. Então, isso é uma linha. Quem quiser ver direitinho, depois entra no meu Instagram lá que vocês vão ver a quantidade de modelos que tem. Depois vem as customizadas, que é igual você tem uma, né? Opa! Eu tenho que ter, né, Gavão? Não é possível, né? Tem uma Gold, na verdade, né? É a linha mais top que eu trabalho. Aí vem as customizadas, que você escolhe a cor, você escolhe tudo, me manda seu logo e eu imprimo dentro da minha arte algo exclusivo à sua marca. Então dentro da sua barbearia você vai ter algo exclusivo que não tem lugar nenhum, não lugar nenhum da forma de dizer, porque só é muito mais aqui no Brasil, mas você entendeu, né? Sim. Então algo exclusivo, feito à mão com a sua marca. Aí são as customizações. E depois vem as Gold. Aí as Gold são modelos que são tudo no preto, no ouro, onde eu coloco a minha assinatura lá atrás e fica a bandeira do Brasil ou a bandeira do país que vai. Então as poltronas que tem em Portugal, vai escrito Fábio Aurélio, ou sua marca, Fábio Aurélio, preto e ouro, bandeira do Brasil, bandeira de Portugal e o ano que ela sai. Tá. Se tiver no Uruguai é a mesma coisa. Fábio Aurélio, bandeira do Brasil, o ano que ela sai, bandeira de Uruguai. E diz uma coisa, se uma pessoa também quiser de fora do Brasil, só entrar em contato com você também. Entra em contato com a gente. E aí você vê todos os custos e tudo que for preciso também. É isso? Sim. Muito. Eu atendo bastante barbeiro que está fora do Brasil e ele está voltando. Então agora eu estou fazendo 2 poltronas de um cara que ele está nos Estados Unidos. Está voltando e já está comprando tudo. E antes dele comprar tudo, a primeira coisa que ele está comprando é as poltronas. Então ele já quer, quando ele voltar, ter, porque o frete realmente é caro para mandar. Tá. Mas eu tenho procura de, não só dos países que eu tenho, o que mais embarrera a minha venda é o frete, porque um frete para fora do país já custa R$1.500, R$1.300. Então pela arte eles pagam, eles só não querem pagar quase o mesmo valor da arte no frete. Sim, mas eu tenho procura de Israel, Chile, é muito lugar. E eu tenho uma pergunta aqui. Quanto tempo demora para confeccionar, baseado no que você falou, né? Entre das primeiras e para as últimas. O tempo de produção delas é o mesmo para cada uma ou não? Eu acho que demorava mais para fazer no começo. No começo. Hoje já não. Mas qual que é a média de tempo, assim, um exemplo? Você vai fazer... Se hoje eu pedir uma dessa, quanto tempo fica pronta mais ou menos? Vai na linha de quanto eu tenho de encomenda, porque isso aqui é feito à mão. Não é industrializado. Então peraí, vamos lá, galera. Importante. Para você tentar adquirir esse primeiro, precisa saber quanto tempo você vai ficar na fila de espera. Porque
tem uma espera, não é tá ali, tá pronto, né? É isso mesmo, Fábio? Eu não consigo ter poltronas a ponta entrega. É um pouco difícil. Interessante. Só quando o mercado dá uma baixada, daí eu consigo produzir algumas. Mas se eu falar, é rápido, porque hoje o cliente ele quer comprar, ele quer ter amanhã, certo. né? Então vamos supor, uma média aí de tempo. Hoje de 20 dias. 20 dias, tá bom. 20 dias pra você ter uma poltrona. Mas eu tive clientes esperando 2 meses. 2 meses. Entendeu? Vai muito do que tá acontecendo no mercado. É porque eu não faço o marketing ainda. Eu não faço. Se eu fizer o marketing... já tá fazendo agora. Que isso, já tá fazendo agora. Mas se a gente fizer o marketing pesado ou impulsionar, eu quebro, porque tem muito barbeiro igual a gente que precisa do diferencial. Certeza, e ele não sabe que eu existo. Não. Então, isso é o primeiro plano. Então, a gente está no começo. É um bebê ainda. Então, a gente tem que melhorar. Não que melhorar, já é perfeito. Mas a gente tem que melhorar muito produção, padronização. Porque isso aqui é feito à mão. E não é qualquer pessoa que trabalha com a mão. E você sabe a qualidade que meu produto tem, que você tem. Não tem nem o que discutir. Você se considera um perfeccionista quando você... Porque eu vi que você, né, começou com uma e foi personalizando, foi adquirindo experiência e tudo. Você se cobra muito? Porque eu vi que agora que você já tem um padrão, que você tá seguindo, você chega a ter essa cobrança e falar, pô, galera, preciso inventar um detalhe diferente. Você se cobra muito? Sim, esse suporte de celular que você tem lá, deve estar na 5ª geração. 5ª geração? Porque hoje ele sobe, ele desce, ele vira 360 graus, ele faz tudo. Esse cinto de segurança, ele muda. Porque eu, como profissional, vou sempre procurando o que eu sei que você passa lá. Então o cinto de segurança não chegou tendo uma trava. O suporte de celular não chegou articulado igual ele é hoje. Então ele vai batendo lá, eu consigo ver o que está acontecendo lá com você e o seu cliente e eu tento melhorar. Respondendo a sua pergunta, eu não acho que eu sou perfeccionista, eu acho que eu sou artista. Muito boa. Porque o que eu crio muda a sua vida lá. Isso me traz uma energia, isso me traz mais vontade. Então toda cadeira que eu boto à mão, quando chega lá no meu cliente que comprou por foto, ele coloca a criança lá, o que ele fala pra mim? A cadeira tem mágica, o que você faz? Eu falei, não, porque eu sou barbeiro igual a você, então eu coloco uma energia, porque eu sei o quanto que ela vai mudar a sua vida aí. Então já muda tudo. Então por isso que eu criei sendo um barbeiro, porque a energia que vai lá é diferente que se fosse um tapeceiro, porque ele só ia fazer, mas ele não sabe o que a gente passa lá no corte. Então é isso. O dia a dia, né? Então eu passo uma energia, então dá certo. Eu só falo pra todo mundo que tem. Acredita, posta e vai pra cima que você vai ver. Aí daqui a pouco estão voltando, estão comprando outra. Então eu sempre me surpreendo, porque às vezes o cliente ele volta, começa a conversar comigo e ele fala, não, Fábio, eu já tenho essa poltrona, já tem 2, 3 anos, eu preciso de outra. Tô abrindo outra unidade. Eu tenho um barbeiro que tem 4, 5 unidades, toda a barbearia dele tem que ter uma poltrona minha. Então eu tenho barbearia dentro de shopping. Tem cara que nem tem a barbearia dele ainda, ele compra, porque é o que a gente estava falando lá atrás. Ele precisa de um diferencial. Se ele colocar na porta da barbearia dele uma cadeira dessa, todo mundo que passar lá olha e fala, que cadeira legal. Você fala, porque a gente atende criança aqui. Você já trouxe o público para dentro. E eles vão lá querer ver. Então ele viu, ele traz outra pessoa, Porque realmente é o diferencial, é algo que você não vê em qualquer lugar. Eu vejo em você o brilho. Quando você fala, você tem um brilho, né? Os olhos até ficam brilhando de felicidade. Isso que é gostoso de ouvir. E numa conversa de bastidores também, a gente acabou conhecendo pessoas também aí que adquiriu os seus produtos. Então você tá quase uma celebridade, porque onde ele vai as pessoas, pô, eu tenho a sua poltrona. E como é que você se sente? Porque as pessoas param você e falam, eu tenho uma poltrona sua. Quantas pessoas você viu hoje que já me conhecem? E a gente hoje só foi 3. Hoje foi 3. Ele estava comigo, eu entrei para fazer o podcast com ele, eu já encontrei uma cliente minha. Eu entrei na sala, tem um rapaz que já me conhece. Então hoje praticamente onde eu vou, eu sempre, às vezes eu entro na barbearia para conversar com o dono, os barbeiros já tá aqui, eu te conheço, você é o cara da poltrona, né? Pô, isso aí não tem preço, cara. Porque realmente ele vê que... Quer dizer, a gente vê que faz a diferença na vida de outras pessoas. Então não tem preço maior. Não é pelo dinheiro e nunca foi. É porque você faz com amor. Quando você corta cabelo, você não corta com amor? Com certeza. Então, eu também queria cortar cabelo com muito amor. Mas aí hoje eu faço a poltrona com muito amor. Então a gente tem que ter essa é a energia. Então eu não faço por fazer. Eu faço por causa que me faz bem ajudar outra pessoa. Ah, perfeito. O espelho do financeiro é aquilo que você faz com amor. Senão não vai dar certo. Então eu faço com todo amor do mundo. Fábio, eu quero te agradecer.
Foi uma experiência sensacional saber um pouco da sua história, saber um pouco da poltrona. Eu sei que ela tem uma evolução ainda. E não é só porque eu tenho, mas galera, realmente é um diferencial. Se você busca, tem um diferencial. Eu acredito que você dá uma olhada, mini poltronas, né? É isso? Passa para nós a sua rede social. Poltronas _original. Se você colocar mini POL, eu já sou o primeiro. Graças a Deus eu sou uma referência já. Então, você não precisa escrever tudo. Se você colocar mini poltronas, já vai aparecer lá. Eu sou o primeiro. Dá uma olhada, você vai ver que a gente já tem grandes influenciadores que utiliza. Como eu falei, o Eduardo Miller, Gil Black, Teivão tem uma em casa, tem vários. Então, é um produto que não vai deixar a desejar, ele vai fazer a diferença na sua vida. Isso pode ter certeza. A gente não está aqui querendo vender, a gente está aqui para querer agregar, trazer o diferencial e mudar o conceito da sua barbearia, incluindo a criança lá. Sensacional. Galera, então esse foi o podcast de hoje. Quem está falando aqui é o seu Roger King. E eu agradeço a todos vocês. E não esquece, mini poltronas, diferencial, Fábio, quero agradecer. Eu que agradeço. E foi um papo sensacional. Muito obrigado. Obrigado, e segue o podcast aqui na Pod Vivax.